Bom, pessoal, hoje eu quero dedicar um tempo aqui para a gente falar sobre algo muito importante no processo de vendas na internet, que é a questão dos criativos. O que são criativos quando a gente fala de marketing digital? Criativos são as artes que você vai utilizar para chamar a atenção no seu anúncio. É o banner que você cria, é o vídeo que você coloca. Tudo isso a gente chama de criativo. Quando a gente fala de um banner, a gente chama de criativo estático, geralmente, é algo que não tem dinamismo. Quando é um vídeo, a gente chama de um criativo dinâmico, um vídeo, uma animação, o que quer que seja. E aí eu preciso que você entenda o seguinte: os criativos, eles representam o 80-20 da questão dos anúncios. Quando a gente vai pensar em criar uma campanha no Meta Ads, né, principalmente no Meta Ads, mas você pode falar do TikTok, você pode falar do Pinterest, os criativos, eles são o 80-20. Quando eu falo 80-20, estou fazendo a referência ao princípio de Pareto, talvez você conheça. Princípio 80-20, como se chama. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pegando a analogia de Pareto, né, 20% daquilo que você faz no seu trabalho, nas suas atividades, representam 80% dos seus resultados. 20% daquilo que você faz representa 80% dos seus resultados. Obviamente, isso aqui não é uma matemática exata, né? Essa relação ela não é tão rigorosa, mas o que é que a gente precisa extrair? Existe uma pequena parcela de atividades que você desempenha que vão impactar muito no resultado que você vai ter. E quando a gente fala de criativo, os 20% cruciais, aliás, quando a gente fala de anúncios na internet, os 20% cruciais para os seus resultados são os criativos. E por quê, Saulo? Por que o criativo ele é tão importante? Eu vou lhe explicar agora. A questão toda é que antigamente a gente falava que tempo, eu costumava dizer isso, né? Eu costumava dizer que tempo era o nosso ativo mais precioso. Tempo é dinheiro, o tempo não volta. A gente sempre falava isso. Tempo é o nosso ativo mais precioso. Só que hoje, estudando a internet, né, vendo as coisas acontecerem, eu digo que já não é o tempo o nosso ativo mais precioso. O ativo mais precioso hoje que nós temos é a atenção. Eu vou lhe explicar por quê. Você consegue, com dificuldade, mas você consegue, de uma maneira relativamente simples, obter tempo do seu cliente. Se você marca uma reunião com ele, ele vai estar lá, provavelmente, né? Você vai poder apresentar aquilo que você tiver que apresentar, conversar e tudo mais. Só que muitas vezes você tem o tempo do seu cliente ali, mas você não tem a atenção integral dele. Às vezes ele está pensando em outra coisa, uma pendência que ele tem no escritório. Às vezes ele está olhando o celular, mesmo diante de você, né? Já aconteceu isso contigo? Você está ali com a pessoa e a pessoa manejando o celular. Ou seja, a atenção dela está voltada para outra coisa. Quando a gente não tinha tanta tecnologia disponível e a gente sentava para conversar com alguém, você tinha uma probabilidade muito maior de reter a atenção daquela pessoa. Você tinha o tempo e tinha a atenção. Hoje isso é mais complicado. Você tem o tempo, mas nem sempre você tem a atenção. E falando de redes sociais, de feed, né, de Instagram, essa coisa toda, o que é que você precisa, em primeiro lugar, quando você faz um anúncio? Você precisa chamar a atenção do seu cliente, do seu lead. Tanto é que no digital a gente usa uma palavrinha para descrever esse processo, que é AIDA. AIDA. O que é AIDA? O A aqui é de atenção. A de atenção, I de interesse, I de interesse, D de desejo, e A de ação. A ação, no caso aqui, a compra, né, que a gente quer, ou o comportamento que a gente espera que o nosso cliente adote. Você precisa entender esse processo do AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. Ação que leva à compra. Perceba que o primeiro ponto é a atenção, que está diretamente relacionada aos nossos criativos. Por isso que é tão importante que você entenda esse processo e que você gaste energia ao preparar uma campanha, que você gaste energia em criativos. Ok? Deixa eu apagar aqui para a gente prosseguir.
Você precisa gastar uma energia maior nesse processo de criativos. Quando a gente fala na construção de campanhas para vendas, a gente fala muito de teste, né? E um dos primeiros testes que a gente recomenda que se faça é justamente o teste de criativos. Quanto mais criativos você colocar para rodar, melhor, para que você colete dados, para que você extraia aqueles que vão performar melhor. E você pode, inclusive, variar. Você testa criativos estáticos em banner, testa criativos em vídeo. Veja, grandes players do digital costumam dizer que o ideal é você gerar 5 a 10 criativos por dia ou até mais. Na verdade, quanto mais criativo você conseguir gerar, melhor. Você vai conseguir analisar quais deles estão performando melhor. E quando eu falo em variar criativos, eu estou falando em variar nos detalhes, viu? Por exemplo, eu crio um banner na cor azul. E aí eu coloco para rodar. Depois eu crio outro banner com a cor verde, altero um detalhe na cor e vou verificar qual desses criativos performa melhor ali para mim. Eu posso alterar depois para, sei lá, vermelho e por aí vai. Eu vou testando variações de cores, vou testando variações de formato para que eu consiga coletar dados. Na internet, dado é a grande moeda também. Quanto mais dados eu tiver, melhor será a minha performance. Então, eu tenho que variar. Mas eu costumo falar para pessoas que estão iniciando no digital. Então, eu não falo aqui para pessoas que já estão faturando seus 6 dígitos por dia, certo? Nesse sentido, eu quero colocar para você as dificuldades que eu tenho também, porque eu sou como você, eu estou nessa mesma batalha como você. E o que é que eu faço aqui para superar isso? O meu compromisso, quando eu rodo uma campanha, é de pelo menos testar um novo criativo por dia. Um criativo por dia. É o meu compromisso pessoal, que também nem sempre eu consigo, mas é a minha meta, pelo menos um criativo novo por dia para avaliar performance. E aí o que é que eu vou avaliar principalmente? Métricas como CTR, que é a taxa de cliques que aquele criativo recebe, que aquele anúncio recebe. Quanto maior for o meu CTR, melhor. Eu tenho que analisar CTR junto com o CPM, que é o custo por 1000 visualizações. Aqui no caso do CPM, quanto menor for esse número, melhor. Eu vou analisar outras métricas aqui, CPC, o custo por clique. O custo por clique, quanto menor, também é melhor para mim. E a métrica fundamental, que é se está chegando mensagem ou se está caindo venda a partir daquele criativo. E geralmente eu coloco num período de 24 a 48 horas para testar. Eu vou ver se os resultados estão interessantes. A partir daí, eu decido se mantenho aquele criativo ou se eu desativo e eu parto para outro teste. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que você precisa fazer esses testes frequentemente. Se você não conseguir fazer 5, 10, pelo menos um criativo por dia. Sempre que você puder, vai gravando um vídeo, vai gravando um local, enfim, para você usar como criativo. E lembrando também que, se atenção é a palavra-chave, você precisa pegar muito pela curiosidade das pessoas, sabe? Vídeos inusitados, às vezes você nem precisa aparecer. É bom até quebrar esse padrão, você falando para a câmera, não, filma a paisagem, vai falando, ó, tô aqui na praia, depende do que você vai vender, né? Mas tô aqui na praia, ou tô aqui não sei onde, no shopping, e você vai tentando chamar a atenção do seu lead para que ele clique. Quanto mais cliques você tiver, consequentemente, mais vendas, mais resultados você terá. Então, um grande jogo aqui, quando se fala de criativo, é ampliar a nossa taxa de cliques, ampliar o nosso CTR. Quanto mais alto o CTR, melhor. E, sobretudo, quanto mais resultado, seja venda, seja mensagem, eu estiver recebendo, melhor. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto do criativo. Criativo é, talvez não, eu falo com certeza, o ponto mais importante que você deve analisar ao criar uma campanha, sobretudo para Meta-Ads, certo? Você tem que analisar o seu criativo. Mais até do que segmentação de público, eu posso te assegurar, mais até do que questão geográfica, localização, se você fizer a melhor segmentação, mas não tiver um criativo que chame a atenção, sua campanha não vai performar bem. Certo? O contrário
O contrário acontece. Você pode ter um criativo muito bom, não segmentar, não estruturar uma campanha da melhor forma, deixar público aberto, por exemplo, e ainda assim ter excelentes resultados no processo de venda. Portanto, não negligencie a coisa dos criativos. Gaste um tempo, refaça, tenha esse compromisso de todo dia estabelecer um novo criativo de teste, acompanhe as métricas para que você consiga evoluir nesse processo de criação de campanhas.